O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesse domingo que indicaria o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para a próxima vaga do STF, o Supremo Tribunal Federal. A declaração foi dada à Rádio Bandeirantes e eu abro aspas aqui. Eu fiz um compromisso com o Moro, ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que abrir lá está à sua disposição. Uma pessoa da qualificação que ele tem, acho que se realizaria ali dentro. Fecho aspas. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan Curitiba, o ministro disse ter ficado honrado com a possibilidade de ser indicado para uma futura cadeira no Supremo. Vamos assistir, Robson, solta aí. Veja, eu fico honrado com o que o presidente falou, né? Mas assim, não tem a vaga no momento e quando surgir a vaga vai se avaliar, o presidente vai avaliar se ele vai manter o convite, eu vou avaliar se eu vou aceitar o convite, se for feito, evidentemente. Então não é uma coisa que hoje se encontra na minha mente. O meu trabalho hoje é desempenhar minhas funções dentro do Ministério e fazer um bom trabalho na área de Justiça e Segurança Pública. Quando, na verdade, eu fui convidado, isso foi lá em novembro, né? Depois das eleições, o que aconteceu, eu já falei publicamente, é absolutamente verdade. Eu cheguei ao presidente e falei, presidente, a minha ideia é juntar os dois ministérios, que na época eram separados, Justiça e Segurança Pública, e ser firme em relação a corrupção, crime organizado e crime violento. E aquela ideia de preservar o legado da Lava Jato, né? Havia e há ainda muitos inimigos desses avanços anticorrupção que nós tivemos nos últimos anos, e eu entendi que dentro do Ministério, numa posição mais elevada de poder, eu poderia não só tentar avançar essa pauta, mas também prevenir retrocessos. Como houve convergência de pauta com o presidente, né? Ele fez o convite, eu aceitei, então essa é a história. Não houve estabelecimento de condições, eu só vou se me convidar para Supremo depois. Não teve nada disso, até seria inapropriado. Então, repetindo aí a declaração do Sérgio Moro, a Jovem Pan Curitiba, a principal delas, Jovem Pan dando um banho de jornalismo em todo o Brasil, abro aspas aqui, fico honrado com o que o presidente falou, mas não tem a vaga no STF, ele se referia no momento. Quando surgir, ele vai avaliar se vai manter o convite, eu vou avaliar se vou aceitar, se for feito efetivamente o convite. Então, fecho aspas aí para o Sérgio Moro. E o Centrão pretende impedir que Jair Bolsonaro indique ministros para o STF durante o seu mandato. Sabem como o Centrão pretende fazer isso? Ampliando a idade máxima para ministros se aposentarem de 75 para 80 anos, ou seja, aí os ministros que estão lá prestes a se aposentar, como o decano da corte, o membro mais antigo, Celso de Mello, ficariam por mais tempo e aí quando saíssem já seria um outro governo, não mais o Jair Bolsonaro. Lembrando que a escolha de um ministro é muito importante porque ele fica lá muitos anos além do mandato do presidente que o indicou. Então tem essa tentativa aí do Centrão, mais uma, de enfraquecer os efeitos das decisões tomadas pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Eu começo lá por Brasília. José Maria Trindade, o que você achou? Houve várias críticas a essa declaração do Bolsonaro, como se ele estivesse já enfraquecendo o Sérgio Moro depois da perda do COAF para o Ministério da Economia, já falando em Supremo Tribunal Federal. Houve análises também de que o Sérgio Moro teria que mostrar resultado, que isso seria já uma declaração nesse sentido, e as outras análises de sempre, que são um reconhecimento à qualidade técnica do ex-juiz Sérgio Moro, de 22 anos de magistratura, e agora como ministro tem aí um período para exercer a sua função dentro dessa pasta, mas depois iria para a mais alta corte do país. Qual é a sua análise, Zé Maria? Pois não é nenhuma novidade. Ainda durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro disse que, se pudesse, indicaria 11 ministros como o Sérgio Moro. Então, isso ainda durante a campanha e antes mesmo dele aceitar o cargo de ministro de Justiça e Segurança Pública. A avaliação aqui, Felipe, é mesmo a inabilidade política do presidente Jair Bolsonaro, que eu conheço e reconheço que se trata, na verdade, de transparência. Ele é assim, ele fala o que é e fala o que pensa. É isso. Se lá na frente não der certo, não deu. Mas é que, na verdade, a estratégia política, a estratégia de Brasília é de não fazer esse tipo de antecipação, porque coloca na chuva, sujeito a trovoadas,
o ministro Sérgio Moro. Ele tem que carregar este peso de ministro do Supremo indicado, que ele já foi indicado, né? É o presidente da República que falou que vai indicá-lo, né? Ele tem que carregar esse peso até o ano que vem. O primeiro a se aposentar será o ministro Celso de Mello, decano da Corte, e depois Marco Aurélio, em 2020. O Marco Aurélio se aposenta. Aí, em 2021, 2020, o Celso de Mello. E aí, o que acontece? Até lá, o ministro Sérgio Moro, indicado para o Supremo, carrega esse peso. Ele, que já aprendeu as regras políticas por aqui, está tentando tirar esse peso, dizendo que não há compromisso. Ele tem toda a razão. Há um caos nesse processo que ninguém domina. O caos que eu digo é variáveis, né? A relação dele com o presidente Jair Bolsonaro no ano que vem pode não estar boa, o momento político pode ser outro, e inclusive votação de uma emenda no Senado, no Congresso Nacional, Câmara e Senado, acabando com esta aposentadoria compulsória, obrigatória, aos 75 anos de idade. Era 70, o Congresso decidiu levar para 75 para evitar que a então presidente Dilma Rousseff indicasse ministros, né? Agora é 75, e a mesma coisa está sendo feita no Congresso para levar a aposentadoria aos 80 anos e assim impedir que o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos num primeiro mandato, se houver o segundo, né, indique ministro para o Supremo Tribunal Federal. Então, há essas reações, já existem críticas políticas dizendo que o ministro, ao conversar sobre indicação no Supremo, teria vendido a alma para ir ao Supremo Tribunal Federal, uma indicação de que houve ali uma dificuldade de um juiz assumir um compromisso assim, mas o que há, na verdade, é que o presidente Jair Bolsonaro, transparente desde a campanha, falou que gostaria de indicar, não era um Sérgio Moro, não, 11 Sérgio Moros para o Supremo Tribunal Federal, exatamente falando da qualidade, da coerência e do trabalho do Sérgio Moro. Então tem as duas versões. É a confirmação da indicação, o presidente para de ser pressionado, ninguém vai pedir porque a vaga já está indicada, e fica o peso, sim, nas costas do ministro Sérgio Moro, porque eu acho que ele dá conta de levar isso. Pois olha, vou começar pelo fim, falando dessa ideia do Centrão. O Centrão está muito entusiasmado com as batalhas que venceu na semana passada, tem vencido nos últimos dias, mas esquece que está perdendo a guerra. Começo de conversa. Porque o Centrão, ele reúne os que querem acabar com a Lava Jato e os que querem fazer o possível para que que o combate à corrupção seja encerrado. É muito simples, os que estão no Centrão, se você fizer um levantamento de quantos têm problemas com a justiça, contas a acertar, ou que figuram nas anotações da Lava Jato e da Odebrecht, nas delações das empreiteiras, isso aí eles serão vítimas mais cedo ou mais tarde da mudança sofrida pelo Brasil depois que a Lava Jato se tornou a maior e mais bem-sucedida operação anticorrupção do mundo. Então, eles que aproveitem, porque o povo vai acordar e, como fez na campanha passada, como fez nos últimos anos, vai mostrar para ele que acabou essa brincadeira de corrupto fazer o que quer. Eles não podem passar para 80 anos, porque senão um Toffoli da vida vai ficar no Supremo mais tempo do que ficou no trono do Dom Pedro II. Coisa de louco. Aí eles ficam com o problema de prorroga para 100 anos, eles estão brincando. Agora vamos lá, quanto à declaração do Bolsonaro. Eu concordo com o Zé que transparência é bom. Até o seguinte, né, Zé? Em política, como você sabe, mais que ninguém, tem coisa que não se diz. Tem planos que você deve guardar e não contar para ninguém, que é para o plano dar certo. Por exemplo, se você tem um sucessor in pectore, aí o cara que você vai indicar para ser o teu sucessor na presidência da República, não conta para ninguém. Espera um momento. Para que dizer agora que o Moro será ministro do Supremo, se quiser, quando o Moro está sob o ataque especulativo aí, sobre o bombardeio do Centrão e de todos os inimigos da Lava Jato? Ele tem, tiraram o COAF do Moro, proibiram os fiscais da
da Receita Federal de denunciar crimes que não sejam crimes fiscais. Quer dizer, eu pego um tremendo ladrão, se eu sou fiscal da Receita, mas eu não posso dizer que ele é ladrão, porque isso não é crime fiscal. Então é o Brasil, né? Quer dizer, são os sinais de desespero de uma raça moribunda, rezo eu para que seja mesmo, que é a dos corruptos federais. Agora, veja só, se vai ser ministro daqui 1 ano e meio, pouco mais que isso, então não vai dar tempo dele fazer o que ele quer no ministério. Declaração do Moro ia ser só o seguinte: quero o Sérgio Moro, declaração do Bolsonaro, quero o Sérgio Moro com todos os poderes possíveis para que seja um grande ministro. Não é hora de falar agora do Supremo, porque o Sérgio Moro ficou honrado e evidentemente constrangido, porque passa a ideia de que ele negociou a ida para o Supremo, e eu acho que isso não aconteceu. Acho que ficou no horizonte, porque ficou naturalmente. O povo brasileiro faz séculos que fala que gostaria de ter o Moro, o do Brasil decente, né? Gostaria de ter o Moro como ministro. Agora, neste momento, é de uma infelicidade atroz, né? Quer dizer, algum conselheiro, amigo, devia chegar e falar: não fala nada agora. Não fala nada agora. Ele tem o trabalho, digamos que a corrupção, o combate à corrupção já esteja numa velocidade cruzeiro, mas tem que começar o combate ao crime organizado, às organizações criminosas que dominam presídios, tráfico de drogas, de armas, como o PCC, e esse combate você não encerra em 1 ano e meio de jeito nenhum. É só ficar quieto. E daqui a 1 ano e meio, então, vou lá, olha aqui, diante do sucesso que vem obtendo o meu ministro, quero que ele vá para o Supremo. Neste momento, é de uma infelicidade política inegável. Exatamente. Eu concordo que a circunstância não é a melhor. Não é a melhor. Embora a questão de o Bolsonaro ser sincero, ser transparente, porque houve muita especulação sobre a intenção do presidente ao dar essa declaração, e de repente a intenção foi simplesmente ser sincero e transparente, como ele foi durante a corrida eleitoral nesse ponto, dizendo que escolheria o Sérgio Moro para ministro do Supremo Tribunal Federal. Então está reforçando aquilo que já havia dito antes. Não é uma grande novidade. Só que a circunstância é ruim, porque é um momento em que o Sérgio Moro vem de uma derrota no Congresso. Talvez o Bolsonaro quisesse justamente elogiá-lo, reforçar a sua qualidade, mas aí fica mais um peso nas costas dele, evidentemente, para atuar como ministro da Justiça e da Segurança Pública, mesmo que seja só durante esse período, antes de abrir a primeira vaga pela saída do decano Celso de Mello. Então, mas se você vê, o que piora um pouco a declaração do Bolsonaro é ele dizer justamente isso que o Augusto estava mencionando, que ele fez um compromisso com o Moro, e aí fica parecendo que o Moro colocou como condição, embora a construção das frases não dê a entender isso, né? E o Moro negou que condicionou a sua ida ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública em troca da indicação da vaga para o Supremo Tribunal Federal. E essas declarações não são contraditórias, se você for olhar o pé da letra, porque o Bolsonaro disse: Augusto, eu fiz um compromisso com o Moro, ele abriu mão de 22 anos de magistratura, eu falei, a primeira vaga que abrir lá está à sua disposição. Então vamos supor que o Bolsonaro esteja lembrando bem e ele realmente falou isso. Isso não quer dizer que o Moro falou nada, né? Não quer dizer que o Moro chegou lá, não, só vou se você me indicar para ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, o Bolsonaro, naquela reunião lá no Rio de Janeiro, em que eles foram acertar os últimos ponteiros, depois de um contato anterior do Paulo Guedes com o Moro, ele pode ter dito isso. E o Moro continuou falando lá sobre ser ministro e tal, convergências, divergências, ouviu aquilo, que era uma possibilidade, que era uma intenção, que era eventualmente um compromisso, mas não chegou e colocou isso como uma condição. Exatamente. Viu que poderia ser uma oportunidade no futuro, e é o que ele falou agora. Quer dizer, se o presidente mantiver isso daqui a um tempo, eu vou avaliar e a gente vai decidir se eu serei então ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, fica assim, a circunstância não é a melhor, mas o Moro tem
muita elegância para lidar com esse tipo de situação. O que se espera dele nesse momento é que consiga atuar também junto ao governo federal, e é isso que tem sido difícil nesse governo, pela construção de uma base para avançar as suas medidas, quer dizer, propostas no pacote anticrime do ministro da Justiça e da Segurança Pública. A articulação política no sentido de construção de base por meio do convencimento, da persuasão, de chegar a consensos, é isso que tem tornado a vida do governo no Poder Legislativo difícil, né, Zé Maria Trindade? E fica difícil mesmo, porque em política isso tem nome, né? Ficar na chuva e ficar sujeito a ataques. Só que a vida do ministro Sérgio Moro, ela é uma vida conhecida já e uma vida limpa, não é exatamente um político, porque quando isso acontece com uma indicação para ministério, dificilmente o indicado assume, é até uma forma de queimar, o termo que usa é esse mesmo, jogou na chuva. Mas no caso do ministro Sérgio Moro, ele tem toda uma vida conhecida e que pode bem sustentar essa vitrine por um ano. É muito complicado, Felipe, porque antes desta confirmação de Jair Bolsonaro, a conversa lá era exatamente contrária, no sentido de reduzir a aposentadoria a 70 anos, de novo, e não 75. E agora já se fala em elevar a aposentadoria a 80 anos, né? Isso provocou mesmo a reação política. Pois é, quer dizer, os caras já estão combatendo o Moro agora, eles estão combatendo o Moro no futuro Moro, né? Que eles supõem que fez um acordo e tal, como disse o Felipe aí, eu não acredito que isso tenha acontecido não, mas do jeito que a coisa é colocada, você já põe no sereno um cara que já tem problemas demais a enfrentar, então por que tratar disso agora? O Moro também é um cara transparente, mas ele não vai falar em Supremo agora por causa disso, porque esses cafajestes do Centrão já começam a pensar numa medida só para prejudicar, para impedir a possível indicação do Moro. Eles já começam a prejudicar o Brasil com essa ideia de jerico, que é elevar a idade para 70 anos, 80 anos, quando está todo o Brasil arrependido, né, do aumento da idade limite ali do teto da idade para 75. Estão querendo baixar. Capaz deles quererem mexer nisso. Mas aí eu insisto, o Centrão já vai começar a fazer água. Pode escrever.